Salve, salve! E aí, gurizada? Então, sejamos todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sonhos Estradeiros. E hoje nós É um vídeo diferente, né? diferente. Um ambiente diferente. Como vocês acompanharam o vídeo passado, a gente retornou, a gente chegou em casa, tivemos a recepção lá no sogro, aqui na mãe. E aí a gente tava bastante cansado, né? E uma que já era noite, então a gente jantou e... Enfim, né? Matou um pouquinho da saudade, contou como é que foi a viagem. E hoje fazem exatamente uma semana, né? Que a gente iniciou a volta. Uma semana atrás, hoje a gente ainda tava lá em Tilcara. Mas, então hoje o vídeo vamos falar um pouco do que foi a viagem. E um pouco porque a gente teve que retornar um pouco antes. A nossa ideia era ficar 20 dias lá, mas a gente acabou ficando 15. Não, ai, meu capacete! Mas, no geral, foi um choque cultural, né, na gente. A viagem em si, a gente... Certamente a gente voltou muito melhor do que a gente saiu. A gente imaginava que era diferente, mas não tão diferente assim. Tanto como pessoas que a gente conheceu, como lugares, como a cultura. Pode falar um pouquinho sobre o jeito deles viver, é uma coisa que mais impressiona, que mais nos impressionou foi a maneira deles viver, a maneira deles, como vocês viram, a gente tava lá no final da Copa do Mundo, como eles vivem o futebol, não importa se é classe baixa, média, eles gostam de futebol demais, hein? E a gente chegou a uma conclusão, né, que a gente é rico e pobre ao mesmo tempo, né? A gente tem tudo. E não é que eles não têm tudo, lá tudo que eles precisam para viver eles têm, só que vários fatores fazem com que eles tenham tão pouco, né? Tanto o clima, quanto as montanhas, enfim, a falta de chuva, mas isso mostrou para nós que isso não é nada, eles são muito felizes, sabe? A gente reclama demais, nós, como a Letícia falou, temos tudo e ao mesmo tempo temos nada. Temos tudo em questão de, como dá pra falar, bens materiais. Temos casa, temos móveis, temos internet, temos luz. E se a gente planta, a gente colhe. E às vezes a gente reclama porque não chove e perde um pouquinho da seca. Mas são muitas poucas as pessoas aqui que têm um planejamento de irrigação, vamos supor lá, né? E lá onde a gente passou, no norte da Argentina, se eles não têm isso, eles não colhem nada. Porque é muito... É um solo, um clima, enfim, é tudo muito difícil para eles cultivar alguma coisa. Então, às vezes a gente reclama aqui porque faltou um pouquinho de chuva e a gente não conseguiu colher aquele milho, aquela soja, enfim, tudo que a gente colhe e a gente cuida, né, que nem flor, essas coisas. E lá eles não têm muita opção, né, são... muita pouca chuva, o terreno é impróprio praticamente para o plantio, mas isso é uma das coisas. A recepção dos argentinos é uma coisa que nós tinha bastante receio. A recepção deles é impressionante. Porque que nem a gente já falou, né? A gente sabia o pouco e nada do espanhol, tipo... espanhol era a única coisa mais ou menos que a gente sabia, né? E a gente cruzou a fronteira, dali em diante já a gente sentiu que ia ser um desafio, vamos dizer assim, para nós. Mas o povo lá não tem explicação. E faz gesto e tenta explicar várias palavras para tentar te fazer entender o que eles estão falando. Foi... Bom, outra coisa que impedia nós e talvez impede muito de vocês de viajar para fora do Brasil é passar a aduana. Cara, é tranquilo demais. Eles pedem muita pouca coisa, pelo menos para nós, né? A Argentina aí cobrou o documento da moto, carta verde e a nossa identidade ou passaporte, né? Então foi super tranquilo. De resto... Para nós brasileiros tá bom de viajar lá pelo custo, né? A gasolina a gente pagou em média R$2,90. Em média, né? Teve lugar que pagou um pouquinho mais, teve lugar que pagou menos, mas é uma média sim.
Outra coisa, eu também, que nem eu já tinha falado em vídeos anteriores, que eu me preocupava um pouco com a alimentação lá. Gente, como é que nem aqui. É, Claro, não, tu não vai ter todas as opções que a gente tem aqui. Tem as opções, pratos típicos dele. Mas carne, massa, arroz, não falta nada. Verdura, fruta. e sem contar que a carne argentina é a melhor carne do mundo. Meu, pensa numa carne E como vocês acompanharam a nossa virada de Natal. de Natal, que eles falam a ceia, foi bem diferente do tradicional nosso. Mas foi um negócio assim que marcou muito, É né? experiência, né? Essa parte boa de viajar é o cara A gente tava, né, num hostel, como vocês viram. mas a gente tava, tipo, quem se conhecia era eu, o Júlio e o Murat. Então, tinha gente de Buenos Aires, da França, da Alemanha. República Tcheca tinha. Tinha gente também, né? E aí, assim, do nada, eles vinham conversar. Que eu sou meia nessas partes, assim, né? Como eu não sabia falar muito, eu preferia ficar mais na minha. Mas não existe ficar na tua lá, cara. As pessoas vêm e te acolhem e, cara, foi... Bom, então, a Argentina para nós foi a primeira viagem, sim. A gente, como eu comentei, a gente já tinha ido no Paraguai, mas nada de viajar, só evento e coisa errada. A Argentina foi nossa primeira viagem internacional, mas certamente iremos voltar logo, logo pra E Argentina. outra coisa, né, que marcou pra nós também foi, tipo, a questão de nossas viagens de férias era sempre um tirão. Tipo, a gente passava, às vezes, que nem ano retrasado a gente fez Santa Catarina, Paraná, Minas, São Paulo, Rio. Mas a gente não conheceu nada. A gente só andou, sabe? Foi só estrada e posto. Então essa é a parte boa, que a gente viajou com o Murat, como vocês acompanharam. E ele passou para nós como é o modo de viagem dele. É média 100, 150 quilômetros. E aproveitável. E aproveitável. É, para conversar com uma pessoa, para com outras, e para num posto, acampa na beira da estrada. Enfim, tu aproveita mais a viagem. Foram 15 dias, a gente rodou nem 4 mil quilômetros, isso é muito pouco. Mas sendo que a gente quase rodou mais na volta, mas nos últimos bom, 3 dias. Quem foi para lá sabe que o Chaco é 800 quilômetros praticamente perdido, que não tem muita coisa. Então, 800 com 800, 1.600 para nós chegar lá na região de Salto, que daí começa a ficar um pouco interessante. Então, a gente praticamente perdeu 1.600 quilômetros. Então, a gente fez 2.000 quilômetros lá, nem isso. Mas, muito bom. E eu tava bem preocupada, né? Porque eu descobri a gravidez antes de viajar, né? A única coisa que eu senti, assim, que eu me preocupei foram os dias de altitude. Que eu senti mais falta de respirar, dor de cabeça. Aí, tipo, quando a gente subia, eu sentia isso, ânsia de vômito. Mas depois que tu tá lá em cima, pra mim não muda nada. Agora, quando a gente descia de volta, daí, tipo, quando dava mudança aí um pouco da altitude, né? Eu senti isso. O Júlio entupia, né? Tipo, o ouvido, né? Isso. Mas nada de passar mal. Tudo quando essa parte é boa que o Murat, ele levou nós. A gente acampou já na região de Itafim em diante. A gente ficou 12 dias acima dos... Não, 10 dias acima dos 2.000 metros de altitude. Então, a gente se acostumando, né? aclimatizou bem. E depois a gente subiu até 4.160, 4.350 e foi tudo certo. Um pouquinho só de tontura, né? Como a Letícia falou. Mas também pode ser por motivo da gravidez. Né? Mas de resto deu tudo certo. Então a gente retornou um pouco antes. Por quê, Letícia? Então, né? A gente viajou na sexta, no dia 16. Na quinta, no dia 15, eu tinha uma consulta. Então, como vocês sabem, né, tem todo um acompanhamento. E o médico me pediu a ultrassom do terceiro trimestre, né, do final do primeiro trimestre. E daí ficou aquela coisa, tinha que ser nas 12 semanas até 13 semanas e 6 dias. Então, 13 semanas e 6 dias ia dar bem no Natal, ali no dia 27 e 28. Daí eu liguei lá, daí as moças tentaram fazer o possível e o impossível para prolongar o máximo, para marcar então essa ultrassom para mim. E eles
marcarem para o dia 2, que seria hoje. Então, o motivo pelo qual a gente teve que retornar antes do previsto foi a ultrassom do primeiro trimestre, que ficou marcado tipo no limite do prazo para mim fazer, que seria no dia 2, para mim curtir o máximo. Então, agora nós temos uma ultrassom e vai que a gente consegue já saber se é menino ou menina. E você acha que é o quê? Menino ou menina? Então agora a gente vai ir para Maravilha. Como vocês sabem, a gente mora aqui no interior, Romelândia. É uma cidade pequena e não tem muitos recursos. E ultrassom, essas coisas, é tudo em Maravilha, que fica a 50 km distante. Então, simbora para lá, né? Vamos lá ver o que é. Tomara que deixa ver, né? Para vocês saberem com nós. Será que é menina ou menina? Bem pouco agitado, né? Acabando de deixar a clínica, mas adivinha, não deu para ver nada. Mal ele deixou ele medir. Como diz o médico, mal e mal ele conseguiu ver a criança. Imagina O sexo. Muito agitado, mas enfim, tá tudo bem e daqui uns dias vamos marcar outra e daí a gente vai descobrir. Então, bom, ele disse que parecia ser uma menininha. Mas ele não pode confirmar nada, né? Ele não vai. Porque mal deixou medir, deixar olhar ele paradinho. Ele tava motociclista, né? Tava agitadão. Era viajar. Mas então, galera, nosso eterno muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Nós vamos embora agora porque deu uma pancada de chuva enquanto nós estávamos esperando, ó. O asfalto tá molhado. E nós estamos 50 km longe de casa, né, Letícia? Exatamente, eu já tô lendo aqui para ver se eu vejo alguma coisa. Bom, então, até o próximo e tudo de bom para vocês e para nós também.